É muito comum a gente se deparar com pessoas reclamando da carga tributária do Brasil. Mas eu pergunto a você, você conhece alguém que já tenha realizado um planejamento sobre as alternativas que podem ser adotadas, as alternativas jurídicas que podem ser adotadas para minimizar essa carga tributária? Ou essas pessoas normalmente simplesmente reclamam do que pagam? Você sabia que há várias estratégias que podem ser adotadas para reduzir, para minimizar essa carga tributária? Você é uma pessoa que adota o planejamento como forma de minimizar esse custo tributário, esse custo fiscal? Olha, se a gente está falando, por exemplo, de imóveis destinados à locação, ou se a gente está falando de propriedades nas quais se são desenvolvidas atividades relacionadas ao agronegócio, ou se a gente está falando de profissionais, empresários que possuem uma renda em razão da sua atividade profissional e concomitantemente a ela possuem rendas provenientes de locação de investimentos feitos em imóveis, há caminhos específicos a serem adotados para minimizar essa carga tributária. Um grande erro, um grande equívoco é manter tudo isso no nome de sua pessoa física e pagar imposto como pessoa física, pagar o imposto de renda como pessoa física. É claro que o resultado da redução da carga tributária ele não decorre simplesmente da constituição de um sistema jurídico relacionado ao planejamento patrimonial, ao planejamento sucessório. Eu não defendo isso, mas eu defendo que deve ser estudado caso a caso. Então, se você é uma pessoa que se enquadra em algum desses perfis, se você é uma pessoa ou conhece alguém que desenvolva uma atividade profissional e, paralelamente a ela, tenha imóveis destinados à locação, ou se você é uma pessoa ou conhece alguém que desenvolve uma atividade no agronegócio, que tem uma propriedade rural e que dessa propriedade provém renda e que dessa renda você seja compelido a pagar o imposto de renda, por exemplo, há que se fazer um planejamento, um estudo, uma análise de caso a caso, e eu não tenho dúvida lhe será apresentado as soluções específicas para cada alternativa, ou seja, o resultado que você alcançará ou alcançaria no que tange a sua obrigação tributária, caso adote cada uma das possíveis soluções. E diante daquela análise, diante dos resultados, você poderá claramente verificar ali qual será a redução tributária que você efetivamente alcançará. É possível que, em casos específicos, mais precisamente naqueles casos em que a renda é muito baixa, ou seja, a renda global percebida por essa pessoa seja muito baixa, então, em razão de ser uma renda muito baixa, a alíquota também é baixa, ou possivelmente até inexistente, e em razão disso não justifique a realização, a constituição desse sistema jurídico chamado holding familiar ou holding rural, sob o aspecto de elisão fiscal, ou seja, sob o aspecto de uma eficiência tributária. Sempre haverá a vantagem do planejamento sucessório, de você evitar o inventário, de você evitar o litígio, de você evitar a burocracia e o alto custo de um processo judicial ou extrajudicial para a realização do inventário. Porém, se essas vantagens incontestáveis não interessam a você, se você está focado exclusivamente na questão de natureza tributária e você é uma pessoa que tem uma renda muito baixa, é evidentemente que as soluções apresentadas podem não interessar em razão do custo da implementação desse sistema. Todavia, se você é uma pessoa que paga um imposto de renda em cima ali da alíquota máxima, 27,5% sobre a renda que você recebe, por exemplo, eu não tenho dúvidas de que a solução lhe trará grandes benefícios no que se refere às suas obrigações tributárias. E quando a gente fala de uma propriedade rural, quando a gente fala de uma atividade voltada ao agronegócio, ou quando a gente fala de um profissional que detém uma renda e a renda proveniente de locações, por exemplo, são rendas complementares,
são rendas acessórias àquela renda principal. Isso traz também um grande benefício quando você constitui o sistema jurídico da holding familiar, ou da holding rural, da holding médica, ou da holding engenharia, independentemente qual venha a ser o seu segmento específico. Então é preciso fazer uma análise, é preciso fazer um estudo de caso a caso para se apresentar o tamanho do benefício. Mas o benefício sempre existirá para aquelas pessoas que pagam imposto de renda em cima da alíquota máxima que a Receita Federal define. Tá? E quando a gente fala de uma família que está efetivamente ligada ao agronegócio, quando a gente fala de uma família que vive 100% da renda proveniente das atividades rurais, esse benefício acaba, na verdade, gerando uma renda indireta, pois o volume imenso de tributos que você deixa de pagar em razão de uma boa estratégia fiscal e tributária definida no seu negócio, definida na propriedade, definida em razão da forma com a qual essa família desenvolve essa atividade do agronegócio, ele acaba gerando uma renda indireta, renda esta que pode sim ser direcionada à própria atividade, acaba virando um capital de investimento, aquela parcela inerente à redução tributária decorrente da constituição de um sistema jurídico chamado holding familiar, holding rural, em razão de um planejamento sucessório e patrimonial constituído especificamente para essa família e observado especificamente as questões de natureza patrimoniais e as questões inerentes à atividade por ela desenvolvida. Então, a forma com a qual a atividade rural é desenvolvida, se os tributos são pagos no lucro real ou no lucro presumido, e se haverá ou não ali uma pessoa jurídica constituída para, em conjunto com o produtor rural, desenvolver a atividade e declarar a renda proveniente dessa atividade, isso traz uma série de benefícios que ensejam sim numa grande economia financeira. Então, ao invés de simplesmente lamentar a carga tributária que o brasileiro está submetido, é fundamental agir, é fundamental planejar, é fundamental ir buscar informações relacionadas às quais estratégias absolutamente legais estão ali disponíveis a todo contribuinte. E, na verdade, os contribuintes muitas vezes sequer têm conhecimento dessas estratégias. Não se trata nem da inércia de não ir buscar uma solução, mas sim, na verdade, de um total desconhecimento sobre quais estratégias fiscais, tributárias e jurídicas existem ali para a constituição desse planejamento sucessório, desse planejamento patrimonial e desse planejamento tributário, que necessariamente está ligada à constituição desse sistema. E se você quer saber mais sobre o assunto, continue acompanhando a gente aqui nos nossos canais YouTube, Facebook, Instagram e no nosso website. Compartilhe esse conteúdo com alguém que você conhece, que se enquadra nesses perfis, e eu tenho certeza ele ficará muito agradecido a você. Eu sou Rodrigo Azevedo, advogado especializado em planejamento patrimonial da família. Me deixa um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.